Olá a todos e a todas, boa noite. Eu sou a Alice Rocha, a minha orientadora é a Adriana Carvalho Capuchinho e o tema do meu artigo, TCC agora, é Perspectivas atingidas no decorrer do PIBID, olhar crítico em relação aos alunos e da experiência pessoal. O PIBID é um programa institucional de bolsas de iniciação à docência, introduzir os alunos da licenciatura para as escolas, antes mesmo de se formarem e antes mesmo até deles estarem fazendo estágio 1 ou 2. Eu participei do PIBID no período de 2018 e 2019, foram aí 18 meses. Reuniões eram feitas na universidade, que eu posso dizer que eram basicamente as práticas teóricas, onde as supervisoras, professora coordenadora do programa, nos explicavam sobre LDB, BNCC, como fazer uma oficina e assim por diante. As oficinas, que é a parte prática, né, a gente exercer as coisas que a gente já havia aprendido, eram feitas nas escolas. As escolas eram escolas do município de Porto Nacional. Nós éramos 30 pibidianos e era dividido por escola. Cada escola tinha 10. O meu grupo eram de 5 alunos, porque nas escolas também era dividido por grupo, ficava 2 grupos por escola. Durante aí a nossa participação no PIBID, me veio algumas perguntas para ir respondendo durante ele, que ainda tenho até hoje, no 7º período, cursando o estágio 2, mas ainda assim tenho algumas perguntas com relação à docência, com relação ao ser professor. São essas 4. Como serei enquanto professor? Uma pergunta que me veio, porque eu percebi que atuar dentro da sala de aula, a partir da prática que eu estava tendo, era totalmente diferente da que eu tinha em mente. Eu pensava que era de uma forma e quando eu cheguei lá para exercer, foi uma coisa totalmente diferente, então foi um pensamento que ficou em mim. A questão também da realidade da escola, sabemos, né, que a realidade também é totalmente diferente do que a gente pensa. Como fazer com que os alunos se interessem pela aula? Foi uma dificuldade que não somente eu, mas as minhas colegas de oficina também tivemos durante o decorrer das ministrações, porque a gente tinha dificuldade de manter aqueles alunos na sala, já que eles eram do contraturno, então tinha toda essa problemática, e essa foi uma das perguntas também que circularam durante a minha passagem no PIBID. Quais serão as estratégias para o ensino-aprendizagem de cada aluno? Foi uma outra coisa que eu percebi, já que cada aluno tem a sua especificidade, né? Cada aluno tem a sua dificuldade, então a gente tinha que olhar para cada aluno de maneira diferente. Uma coisa que é muito importante também, eu participei na escola Pedro Ludovico Teixeira, e era uma escola de periferia, foi percebido também a questão do social, eles levavam muito essas questões. Então, tudo isso a gente tinha que analisar para poder passar os conteúdos e que fosse da melhor forma possível, para que eles aprendessem. As metodologias que nós usávamos para a aplicação das oficinas foi por meio de sequências didáticas, um conjunto de atividades organizadas em torno de um gênero. A gente trabalhava sempre com gêneros textuais, era organizado por nós, pibidianos. A gente optou muito pelo uso também das dinâmicas, onde usamos balão, usamos confecção de murais, outras coisas também, para que esses alunos se sentissem mais empenhados em participar. Usamos a plataforma digital Blog, a gente teve aí também um contato e a oportunidade, né, de apresentar essa plataforma para eles, já que era gratuita, passou para que eles fizessem as postagens deles, dos textos que eles produziram durante as oficinas no blog. Trago uma imagem para falar um pouco sobre a oficina do gênero crônica. Aqui, como vocês percebem, alguns alunos, né, interagindo entre si, colaborando uns com os outros. Aqui a gente estava confeccionando um mural para ser exposto no pátio, né, para que eles tivessem também a interação com os outros colegas. Essa oficina foi dinâmica, bem interativa, exatamente por isso. Eles puderam falar sobre a experiência de fazer e responderam também perguntas dos coleguinhas, né, de fora, de como eles fizeram, quem fez o texto. Então, foi bem interessante essa oficina. A gente, quando ia para a escola, a gente sempre estudava, como eu já falei, a questão da BNCC, LDB, a gente sempre seguia conforme estava algumas competências lá, né? Trago aqui um trecho que estava no meu artigo, de um relato meu,
falando sobre a LDB. A Base Nacional Comum Curricular, que era algo que a gente fazia sempre. Dentre elas estão despertar e exercitar a curiosidade, que era algo que a gente fazia sempre. Utilizar conhecimentos construídos, utilizar as diferentes linguagens, valorizar a diversidade de saberes, porém, isso não era exercido somente com os alunos da escola, pois nós, pibidianos, trabalhamos em grupo e tínhamos que seguir essas competências para que houvesse harmonia em todos os encontros, sem individualismo também. Nós éramos um grupo, em sua maioria 5, mas aí foi, de certa forma, diminuindo conforme o passar do período do PIBID. Aqui está eu e as minhas colegas. A gente estava organizando uma sequência didática nesse dia. A gente seguia muito os patamares assim da BNCC para poder ter essa questão de empatia, de uma ajudar a outra, cooperando no conhecimento, entre outros. Aqui no gênero Memória, a gente trabalhou também em sala lá no Pedro Ludovico, onde tivemos o privilégio de participar com um dos nossos colegas, o Gustavo Canocran, que é da etnia Aquém. Ele que ministrou essa oficina, podemos dizer, no primeiro dia, mostrou da sua cultura através de slides, ele mostrou sobre a sua vivência na aldeia, sobre a sua infância, outras coisas. Então foi um momento muito rico, não somente para os alunos, mas também para nós, que éramos pibidianas ali, estávamos junto com eles, mas não tínhamos o conhecimento da sua cultura, não tínhamos o conhecimento da sua realidade. Então muitos paradigmas ali foram quebrados. Foi uma das oficinas assim que eu mais gostei, exatamente por isso. Participar com o Gustavo nas oficinas. Tendo aí a oportunidade de estar com os alunos, de estar com o Gustavo, que era um aluno indígena, que era um professor já em formação juntamente conosco, nos fez perceber o tanto que nós somos conclusos, no tanto que a gente ainda tem para aprender, do quanto nós somos ignorantes com relação a algumas coisas. E a gente percebeu que o nosso olhar com relação a isso mudou bastante. Trago aqui uma citação de Freire, que diz o seguinte: minha segurança se funda na convicção de que sei algo e de que ignoro algo, a que se junta a certeza de que posso saber melhor o que já sei e conhecer o que ainda não sei. Minha segurança se alicerça no saber confirmado pela própria experiência de que, se minha inconclusão de que sou consciente atesta de um lado minha ignorância, me abre de outro o conhecimento para conhecer. Então, ali nós estávamos participando de um conhecimento conjunto, onde aprendemos sobre a cultura indígena, nós aprendemos também a olhar para o outro, olhar para o aluno de forma especial. Foi muito rica essa oficina de memória, porque eles também levaram, né, seus textos falando sobre memórias de infância, falando sobre suas famílias, o uso, né, da plataforma digital blog na escola. Como eu já falei, a gente sempre pedia para que eles fizessem uma produção textual, logo depois que a gente explicava sobre o que era o gênero, sobre como fazer, suas características. Quando eles fizeram a publicação, nós tivemos um momento de ir para os laboratórios da escola, explicar para eles sobre a plataforma digital. E logo depois, em último momento, já para a publicação, nós tivemos a oportunidade de ir para a universidade, juntamente com os alunos, para que eles fizessem a publicação individual dos textos. Que nessa imagem estão eu e as minhas colegas, outros colegas do PIBID também, que estavam participando, que estavam na universidade juntamente conosco. A professora Adriana sempre nos ajudou muito nessa questão do uso da plataforma blog, que já são os alunos fazendo as suas publicações, que sou eu juntamente com eles, explicando sobre questão de gramática. Vale como ressalva que eles que publicavam tudo, eles escreviam no notebook, tinham todas as suas postagens. Foi enriquecedor essa parte também, porque eles tiveram essa autonomia de fazer. A gente estava ali somente mediando e ajudando no que eles precisassem. Através, né, dessas oficinas, através desta nossa ida à universidade, a gente buscou muito o novo, a gente buscou se aperfeiçoar enquanto professor, indo e mostrando para eles outras possibilidades de escrita, outras possibilidades de publicações, né, dos seus textos. A gente fez com que saísse do monótono, que é somente escrever num papel, que é somente ler texto, somente apresentar o gênero. Trago novamente aqui uma citação de von Zuben, que estava no artigo, que diz assim: nesse sentido, von Zuben discute diversos pontos ao retratar a respeito do ambiente escolar,
dentre eles o fato de a sala de aula permear essa constante transformação enquanto ser, pois seja professor ou aluno, ele adquire através dela diversas percepções em que conta não é só o resultado, mas o próprio evento de uma busca do novo, ou seja, não somente os alunos adquiriram conhecimento nessa busca do novo, aplicação de algo diferente, mas nós também, enquanto futuros professores. Através das publicações deles, nós trabalhávamos também os multiletramentos. Dentro das publicações deles no blog, além do texto que eles haviam feito, poderia inserir links, poderia inserir fotos que muitos dos alunos fizeram ali naquele momento. O ensino-aprendizagem na contemporaneidade não se baseia apenas no ler e escrever, mas sim nas múltiplas formas de letramento que foram desenvolvidas no decorrer do tempo. Hoje, por exemplo, ao uso da tecnologia nos diversos âmbitos de ensino, que permeiam a uma aprendizagem melhor. O multimídia projeta imagens, textos, sons, favorecem nesse processo de pluralidade no ensino que acaba por facilitar na inclusão de diversos alunos que pertencem a culturas distintas através dos conteúdos programáticos da escola para que criem e haja sentido através desses letramentos diversificados. Então, houve a diversificação das publicações, dos textos que eles fizeram. Muitas postagens interativas também no blog. As considerações finais, o PIBID fomentou a nós, professores em formação, como já dito, a possibilidade de mudanças no decorrer das oficinas, através da constante ação-reflexão, que nos move a refletir após a prática e rever a necessidade de mudanças. Essas permearam a articulação de saberes que serão levados para toda a vida acadêmica, profissional e pessoal, e que constantemente refeitos. Os alunos da escola adquiriram com o programa oportunidades significativas também, visto que o sair da rotina acresceu na aprendizagem de cada um. Dessa forma, fica evidente a importância que o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência tem para os estudantes de licenciatura em geral, como para todos os alunos das escolas que são beneficiadas com o programa. Aqui estão as referências. Obrigada. Então, eu gostaria de agradecer a Alice, parabenizá-la pelo artigo. Bom, só posso dizer da minha satisfação de que eu fico emocionado de ver que a Alice escreveu o artigo. Pode comentar um pouquinho mais agora que o pessoal vai fazer algum comentário? Parabéns, ficou muito boa a tua apresentação. Eu ia perguntar assim, experiência de que você falou que foi acrescentou muito como professora, né? Refletindo assim da experiência como um todo, que eu acho que o artigo contribuiu para essa reflexão, né? Você parar, analisar. Como que você avalia esse processo de não só da experiência da vivência do PIBID, sino você parar e escrever sobre ela? Sim, professora, bastante. E quando eu parei para pensar e rever as fotos também, quando eu fui começar a escrever, eu pude perceber o tanto que eu cresci enquanto enquanto futura profissional também. A gente percebe tanta coisa e vê que a docência não é nada fácil, não é nada do que a gente imagina, mas que é uma profissão linda, que, de certa forma, é o que eu estou muito apaixonada, quero muito seguir. Motivou muito escrever, olhar para todas as coisas que eu tinha passado durante o PIBID. Foi um processo de crescimento, né? A gente, quando ia apresentar a primeira vez, eu lembro até hoje, sempre era eu, a Exilene e a Sabrina. As pernas tremiam muito no primeiro seminário, no segundo já foi melhorando. Então, durante as apresentações, durante cada oficina ministrada também. Foi uma construção bem significativa, a gente parar para analisar hoje. Olá, gente, boa noite. Eu sou a Eusilene Rodrigues, a minha orientadora é a Adriana Capuchinho. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o meu artigo, né, que o tema dele foi Desenvolvimento das habilidades de escrita e produção artística oral e reflexiva mediante o gênero crônica, memória e notícia. Então, a introdução desse trabalho começa com o estudo que apresenta a experiência de um grupo de professores em formação no Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, do PIBID UFT Porto Nacional, do subnúcleo do curso de letra da Escola Estadual Pedro Ludovico Teixeira, com as turmas dos anos finais do ensino fundamental. Tudo isso começou, né, em 2019, eu entrei no PIBID um pouquinho
vamos dizer, atrasada, né? Quando o pessoal já estava em andamento. O pessoal começou em 2018, eu comecei em 2019. Então, quando eu entrei, já tinha muita coisa pronta, mas eu consegui acompanhar bem. O objetivo, né, desse trabalho todo foi realizada na Universidade Federal do Tocantins e foi demonstrar os desafios contidos na vivência da prática docente de um colégio da rede estadual da cidade de Porto Nacional. Esse relato foi baseado nos parâmetros curricular nacional da disciplina de língua portuguesa, destacando a importância da diversidade de gêneros textuais do ensino, e, portanto, a escola do projeto é focada em trabalhar a temática por meio do gênero, que foi, né, como eu já falei, a crônica, a memória, a notícia, aplicada nas séries do 6º, 8º e 9º ano do ensino fundamental. Foram apresentados também os desafios dentro da sala de aula, para o acesso ao recurso tecnológico, que auxiliaram a produção dos materiais. Por fim, faz-se uma reflexão sobre a experiência da sala de aula e como os desafios proporcionam um crescimento ético e profissional aos licenciandos participantes do PIBID de língua portuguesa. O objetivo geral desse artigo, desse projeto, foi: o grupo teve como objetivo, né, despertar a participação e a criatividade dos alunos, como preparação para as Olimpíadas de Língua Portuguesa em 2019, a fim do primeiro semestre auxiliar na produção textual dos gêneros crônica, memória, e no segundo semestre foi o gênero notícia, com a divulgação de um blog noticiário. Os objetivos específicos foi auxiliar os alunos na produção textual do gênero, que foi a crônica e a memória. Também teve como destaque o gênero notícia, que foi a divulgação do blog. A metodologia desse artigo foi a pesquisa qualitativa, exploratória e bibliográfica. O PIBID ocorreu no sentido de formar professores como pesquisadores reflexivos. Deste modo, relatamos os resultados de uma experiência cuja abordagem foi uma pesquisa qualitativa, segundo o Minaiô 2001. Lá na página 21, ele fala: a pesquisa qualitativa trabalha com o universo de significado, motivos, aspirações, crenças, valores e atitude, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não pode ser reduzido e operacionalização de variáveis. Já a pesquisa ação tratou-se de uma pesquisação porque, né, todo o processo foi conjunto com professores, né, informação do PIBID, que foi eu e meus colegas da Universidade Federal do Tocantins, UFT, e a coordenadora do projeto, a professora supervisora e a equipe da escola. Nós tínhamos uma coordenadora, a preceptora Vera, que foi muito importante também nesse processo. Também tivemos os alunos, né? E a gente sempre trabalhava em contraturno com os alunos do matutino, né? Que a gente ia à tarde. Então, quando a gente fala em pesquisação, faz uma citação de Triolet de 2011, lá na página 75, ele fala: com a orientação metodológica de pesquisação, os pesquisadores em educação estariam em condição de produzir informações e conhecimento de uso mais efetivo, inclusive os níveis pedagógicos, o que promoveria condições para ações e transformações de situações dentro da própria escola. Na sequência, a pesquisa foi aplicada através do desenvolvimento de sequências didáticas em sala de aula, com os gêneros escolhidos no 6º, 8º e 9º ano do ensino fundamental, no período de março e abril de 2019. Então, cada SD, ela contou com 4 oficinas, que era de 2h30, que era na escola, que era no Pedro Lodovico. Então, tudo acontecia antes, a gente fazia as SD na instituição, na UFT, juntava com a nossa professora, com a nossa coordenadora, preceptora, organizava tudo para poder ir para a escola. A gente se organizava na terça-feira, ia para a escola na quarta-feira, era o encontro com os alunos. Fundamentação teórica, gêneros textuais e a sequência didática no ensino-aprendizagem de língua materna. Aí eu trago como referência Bakhtin, né, que ele fala sobre esse gênero. Bakhtin, 2013, ele fala que os gêneros discursivos são tipos relativamente estáveis de enunciados, composto por conteúdo temático, estilo verbal e construção composicional. Também trago Soares, 2010, que ele fala: por meio de discussão acerca da instrução da linguagem, no ponto de vista do letramento distinto, estudiosos têm defendido o estudo como gêneros textuais
no domínio escolar, como desenvolvimento do trabalho significativo com texto, como prática social. Em Marcucci, 2011, também lá na página 13, lá afirma que dominar o gênero é agir politicamente, visto que é através dos gêneros que a alienação pessoal na sociedade se concretiza. Então, agora vamos falar um pouquinho sobre o gênero discursivo trabalhado. Que, segundo a BNCC Brasil 2007, existem 3 tipos de gênero, né? A crônica, que é a narrativa, jornalística, humorística, e a crônica é um gênero discursivo que combina com trechos reflexivos com argumentativo. Ciências teóricas falando sobre o gênero, né? Que é a crônica, a memória e a notícia, que foi os gêneros que eu trabalhei em sala de aula com os alunos. Na memória, segundo Martins, 2014, ele fala que são textos determinados para relembrar o passado vivido ou ilusório. E a notícia temos como referência a BNCC Brasil 2007, que é um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real vinculado pelos princípios meio de comunicação, jornal, revista, meios televisivos, rádios. Aqui, vou falar para vocês os passo a passo que aconteceu durante a sequência didática na escola. Tivemos a sequência didática do gênero crônica, interessante para se usar como objeto de ensino, uma vez que apresenta uma multiplicidade de fatos corriqueiros do cotidiano de maneira irreverente e leve, instigando o leitor. Trabalhou com os alunos, né? A gente fez 4 sequências didáticas, a gente trabalhava em módulos, e aqui a gente organizava tudo antes de ir para a escola, tinha encontros. E aqui, nesse gênero, para a sala de aula, várias crônicas, como do autor portuense, Edivaldo Rodrigues, e Diana Rodrigues, um exemplo de vida entre dores, flores e sabores, que mostra mais diversas cenas do cotidiano. Então, aqui a gente fez um levantamento prévio dos alunos, né? A gente perguntou para eles o que eles sabiam sobre o gênero, fizemos uma roda de conversa, levamos data show, mostramos várias crônicas, várias fotos, e ali a gente foi instigando dos alunos o que eles sabiam. A gente solicitou para cada aluno que descrevesse o sentimento que ele proporcionou naquele momento, como a comoção, a alegria, a dor, a pena, a revolta, a indignação. E depois a gente pediu os alunos para falar as características do gênero e depois escrever uma crônica, que saiu muitas crônicas bem interessantes sobre as histórias de Porto Nacional, foi bem interessante. Depois, a gente trabalhou com o gênero memória, para ali a gente poder começar a trabalhar esse gênero. E na terceira oficina, que é o módulo, a gente também levou a obra do Edivaldo Rodrigues, né, que a produção de um texto voltado para o gênero memória literária tem como finalidade uma lembrança do passado, a busca de recordação, procurando relembrar pessoas e acontecimentos que foram importantes na vida do narrador. Próximo encontro, né, que a gente chamava de módulo, que tinha o módulo 1, 2, 3 e 4. Então, no módulo 2, a gente pediu aos alunos para trazer algum objeto antigo que tinha na sua casa, que eles consideravam como para recordação, né? Então, aqui a gente também fez um levantamento prévio dos alunos, o que eles sabiam do gênero, e na quarta oficina conduzimos dinâmica relacionada ao gênero memória, trabalhamos com prêmios com ele para entreter, para socializar ali os alunos acerca do gênero. Tivemos, né, a exposição que foi produzida pelos alunos em quadro, fotografias, desenho. Tivemos a sequência didática do gênero notícia, né? O gênero notícia foi escolhido por apresentar algumas das principais características linguísticas que precisa ser trabalhada para o desenvolvimento das capacidades linguísticas e discursivas do aluno. Então, nessa sequência didática aqui foi bem interessante, eu achei mais divertido, a gente instigou mais dos alunos, deu mais trabalho, mas a gente obteve mais resultado. A primeira oficina ali foi realizada a apresentação do projeto, né, para familiarizar os alunos com o tema abordado por meio do gênero notícia. Já na segunda oficina, formou a partir da retomada do conceito do gênero notícia. Já no segundo momento, a turma foi orientada a produzir uma notícia sobre a unidade escolar, a fim de trabalhar os conceitos estudados. Essa parte foi bem interessante, porque eles tinham que fazer uma notícia ali bem próxima deles do acontecimento escolar.
Na terceira oficina, os alunos foram orientados a apresentar sua notícia, desenvolvendo a prática da oralidade, né? Eles teve que apresentar para os seus próprios colegas ali na frente, foi bem interessante. Já na terceira oficina, os alunos foram orientados a ir até o laboratório de informática para criar um blog para o uso dos alunos com o nome de Podovico Publicações. Os mesmos ficaram encantados com essa aula de tecnologia, que os alunos teve que criar um blog, né, para poder postar suas notícias. Então, essa parte deu mais trabalho, porque os alunos não tinham muita familiaridade com a tecnologia, então a gente também teve muita ajuda da nossa professora, Adriana, da preceptora, mas aí no final deu tudo certo, né? A gente também levou os alunos para a universidade, para eles poderem postar lá também, que tinha mais computadores, porque na escola a internet era ruim, tinha essas questões também. Então, mas essa parte foi bem divertida, os alunos gostaram muito, considerações finais, né? Então, a experiência adquirida com o PIBID proporcionou ao grupo uma reflexão sobre a realidade, né, da prática do docente, do espaço escolar. Desse envolvimento foram tiradas lições que servirão de base para a futura profissão de professora, para que se possa melhorar os métodos de ensino e para facilitar a vida dos discentes enquanto docente aprendiz, né? Então, foi possível também, durante as oficinas da sequência didática, verificar que os alunos buscam novos conhecimentos, novas tecnologias, para que não repetisse assim e construísse o conhecimento que possa fazer de maneira correta a análise linguística. Então, portanto, o PIBID me proporcionou contato com o letramento, com a prática social e o convívio na escola. Pude também perceber com o ensino de língua portuguesa que está hoje sendo aplicado como prática social na escola, acompanhar o trabalho de uma equipe escolar, ver suas condições de trabalho, podendo ver seus acertos, seus erros, né? E ter no futuro, né? E servindo de lição para a vida como futuros professores de língua portuguesa. Referência, né? Eu queria comentar rapidinho que eu achei muito bom o trabalho, a apresentação. Eu acho que acrescenta muito para os alunos quando você apresenta detalhadamente os passos, né, que você seguiu, como que você fez, qual que foram os procedimentos, né, que era uma vez na semana, que você se encontrava com a professora, que no outro dia planejava, que no outro dia com os alunos, porque isso exemplifica bem a experiência, né, e acrescenta para os alunos e para quem lê o artigo, né, fica claro como que o processo realmente ocorreu, como que se desenvolveu, né, e aí você vê o crescimento da prática, das vivências para os professores. Então, eu achei muito rico o trabalho. Queria só comentar. O da Alice também, então eu vou acrescentando, né? 8 horas de dedicação por semana, né? Então, tinha ali a reunião 3 horas, uma vez por semana, 3 horas, onde nós fazíamos planejamento, discutíamos, aprendíamos a usar essas plataformas todas lá, Edmodo, blog, outras que o Rafael vai falar, e no outro tempo, eles faziam as leituras e faziam esses planejamentos, um vai e volta com a professora Vera Gonçalves, né, lá do Ludovico, não está mais lá agora, ela foi para Palmas. Boa noite a todos, boa noite a você que também está assistindo esse vídeo que está sendo gravado no canal do YouTube. Meu nome é Rafael Lisboa da Silva e tive como professora orientadora professora Adriana Carvalho Capuchinho. O nome do trabalho é Multiletramentos no PIBID de Letras da Universidade Federal do Tocantins, caminhando para práticas sociais inovadoras. Só explicar como vai ficar a separação da apresentação para vocês. A seguinte apresentação está dividida da seguinte forma: introdução, referencial teórico, metodologia, descrição e análise e as nossas considerações finais. Quando a gente vai falar sobre a questão do PIBID, a gente precisa falar acerca da dificuldade de se formar docente no Brasil e, em especial, aqui no Tocantins. Diversos são os motivos pelos quais isso acontece, seja porque a pessoa não consegue ir para outro local, não consegue ir para outro estado, não consegue formas de se manter nessa outra localidade. Programas como esse, o PIBID, Programa de Iniciação com Bolsas à Docência, mantido pela CAPES, ajuda o aluno a poder, querendo ou não, se manter dentro da universidade e ainda também ter um contato maior
com a docência, que antes o PIBID pegava, né, do primeiro até o oitavo, mas agora, nesse modelo, que foi a partir de 2018, pega do primeiro ao quarto período, sendo a residência pedagógica, pegando do quinto ao oitavo. Existem perguntas que foram motivadoras desse trabalho. Como comentado pelos meus colegas, são 30 PIBIdianos, 3 professores supervisores e uma coordenadora, a professora Adriana. As perguntas que motivaram esse trabalho, escrito por mim e pela professora Adriana, foi: como atuar nas escolas com vários jovens que acabaram de estar na universidade e observam o ambiente escolar ainda com olhos do ensino básico. Tem gente que já sai do ensino básico direto para a universidade, então há pouco tempo eles eram alunos e agora são professores. Como atuar no ensino superior também, né, com jovens de primeiro e segundo período, que pouco conhecem os documentos reguladores e a legislação do ensino básico, bem como as teorias de didática, linguística, literatura e, principalmente, as práticas de ensino-aprendizagem. Uma das mais difíceis, porque a gente sabe que trabalho em grupo não é fácil, quem faz trabalho em grupo sabe, como gerir 3 escolas com 10 universitários e um professor supervisor em cada. É um grande desafio. Em uma, em especial, no nosso caso, que tipo de atividade desenvolver com um grupo de estudantes provenientes dos cursos língua portuguesa e língua inglesa em um só subprojeto? Sim, o curso de letras, ele pegava o pessoal tanto do inglês quanto de português. É claro, todo trabalho precisa de um referencial teórico. As minhas colegas anteriormente já falaram um pouquinho. Eu vou apresentar um pouquinho mais, né, e também botar alguns novos. Como vocês sabem, todo o trabalho desenvolvido agora no PIBID, ele vem a partir de sequências didáticas, definidas por Doll, Novenhaus, e a sequência didática vem a ajudar e querendo ou não, uma grande ferramenta para facilitar o trabalho do professor, porque não adianta a gente ministrar uma aula que não faça ligação com a próxima. Assim, a sequência didática faz com que seja uma sequência. Começo, meio, enfim. Pegando, né, a base comum curricular, quando a gente vai pensar dentro do nosso referencial teórico, que é dentro do projeto do PIBID, o PIBID tem os seus objetivos, que é iniciar a análise crítica, o trabalho com os gêneros textuais, apresentados também anteriormente pelas minhas colegas. O acadêmico na formação docente, tendo como base trabalhos interculturais, interdisciplinaridade, inserir os licenciandos na participação do ensino e aprendizagem e outras como compreender e utilizar e criar a partir e também os PCNs importantes da nossa legislação brasileira. Vão repercutir ali na multimodalidade. As minhas colegas comentaram um pouquinho, mas também quando a gente vai pegar a questão da multimodalidade, passar acerca do que seja apenas ler e escrever. Muita gente pensa que a pessoa sabe ler e escrever, já está bom. Não, a multimodalidade vem para apresentar de que ainda tem coisas acima de ler e escrever, e de que ler e escrever existe de diversas formas, dado aí essa questão de multimodalidade. Temos como um grande exemplo de multimodalidade hoje a leitura que a gente faz assistindo um vídeo no TikTok, por exemplo. Ali tem o gestual, tem o sonoro, tem o textual. São várias multimodalidades e a gente, querendo ou não, aprendeu também a ler, que vem dentro da pedagogia dos multiletramentos. Então, cada plataforma, que inclusive será mostrada, quando a gente vai pensar a multimodalidade, existem várias plataformas e cada uma delas precisa de um letramento diferente. Ninguém escreve da mesma forma que posta texto no Facebook, no Twitter. Pediu por parte dos alunos, seja do PIBID e também das escolas, uma multimodalidade incluída dentro da pedagogia dos multiletramentos. Bem, como pontuado pela professora Adriana, a gente tinha reuniões semanais. No início, elas eram realizadas de forma separada, vindo posteriormente a não ser mais, juntando todo mundo. Imagina uma sala com 30 pessoas. O PIBID passava por isso toda semana. Eram espaços de debate acerca da legislação escolar, no início do trabalho do PIBID, conforme pontuado, muitos não tinham contato com a legislação, e também no qual a gente aproveitava e tratava os documentos reguladores, seja de ensino, referente à língua portuguesa e língua inglesa, e também de metodologias de ensino. Quando a gente vai ministrar a aula, não adianta só apenas eu saber na prática, mas eu preciso da teoria também. Até porque estamos na universidade. Rafael, como é que vocês conversavam? Como é que esse trabalho do PIBID, dos multiletramentos, também era feito? Era também feito pelo aporte tecnológico. Daí também a necessidade de um letramento digital, por parte dos PIBIdianos e por parte dos alunos também das escolas. As plataformas utilizadas pelo PIBID Porto Nacional Letras era o WhatsApp, que a gente iniciou ele nos trabalhos, para poder ter contato com os alunos. É fácil manter contato com 30 pessoas quase ao mesmo tempo, e era um espaço necessário. E claro,
precisávamos de um espaço que fosse uma extensão da sala de aula, algo que fizesse com que o ensino e a aprendizagem continuassem também após o fim da reunião do PIBID. Além disso, a própria CAPES pedia formas de divulgar esse trabalho realizado no PIBID. Para isso, criamos uma conta comercial no Facebook, que vocês vão ver posteriormente a foto, e também foi pedido pela própria plataforma CAPES para que fosse divulgado esse trabalho também do PIBID. Que a gente fizesse postagem na plataforma blog, ela também vinha saber interagir nas mais diversas situações e ser capaz de não apenas receber informações, nada de uma educação bancária, mas também refletir e agir de maneira a transformar-se e transformar o seu mundo, tendo a leitura e a produção de textos como subsídio para tais ações, dada também a multimodalidade que a gente vem presenciando atualmente nas mais diversas plataformas. Imagine, a forma que a gente postava no blog, às vezes um texto extenso, grande, com imagem, fotos, eu não conseguia postar também no Facebook, porque não fazia a mesma coisa. Não dá para postar tudo o que eu quero no blog, no WhatsApp. As diversas formas de leitura e escrita permeavam as diversas plataformas dentro do PIBID. E é claro, todos precisaram aprender o letramento digital. Alguns pibidianos, sim, normal, foram mais resistentes, eles evitavam acessar qualquer dos ambientes, tudo sabiam através dos colegas, que pareciam, às vezes, não entender que podiam não estar ajudando e impedindo um pouco o letramento digital dos colegas. Lembrando que estávamos presencial. Então, mesmo que a pessoa não acessasse a plataforma, ela conseguia ter acesso às informações do que estava acontecendo no PIBID. Aqui a gente tem algumas imagens, a gente tem a imagem do WhatsApp, ali do PIBID, frente de quando a professora Adriana mandou que os artigos tinham sido publicados. Ali em cima a gente tem o nosso perfil no Edmodo, que é acesso restrito, e também a gente tem a página no Facebook do PIBID, que ainda funciona. Se você quiser escrever lá no Facebook, PIBID, Nacional, continua funcionando, acessa lá. Até porque o PIBID de agora, 2020, 2022, está publicando lá ainda. Além disso, conforme pontuado, tivemos também postagem na plataforma blog, defendido pela colega Alice, muito bem apresentado, no qual haviam postagens também acerca dos encontros semanais, apresentações de trabalho, entre tantas outras participações do PIBID. Aqui a gente passa para a questão da descrição e análise. Tudo o que teve até agora foi nossa referencial teologia, de que forma era realizado, quais plataformas a gente utilizava. As primeiras atividades realizadas pelo PIBID, como mencionei, tinham como objetivo as leituras obrigatórias, acerca da legislação, a visita às escolas, todos precisavam ter o pé no chão da escola, até porque a gente ia ministrar em 3 escolas diferentes. E, claro, no ano de 2018 tivemos a montagem das primeiras sequências didáticas. Muitos dos alunos não tinham tido ainda o contato com o estágio 1. Para preparar uma aula, ainda quando você não sabe como preparar uma aula, foi um pouco difícil. Contudo, a gente teve bastante ajuda da professora Adriana e cada um também ajudando o outro. Quem entendia algo a mais ajudava. Quem podia sair ajudando, gritando, olha, para fazer isso aqui, aquela coisa ou outra, se ajudava. Então, as primeiras atividades foram bem longas. Passando o PIBID já para o ano de 2019, a gente teve a Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, no qual teve como tema o lugar onde eu vivo, e foi trabalhada a questão de poemas, crônicas e memórias. Partiam do conhecimento prévio do aluno, lembrando da metodologia da sequência didática, no qual não é a gente apresentando já de imediato, mas é levantando o conhecimento prévio do aluno, a gente levando junto exemplos, textos, a questão de uma produção inicial, até para a gente verificar como está o andamento do aluno com aquele gênero, um diagnóstico, que fazia parte dessa reflexão, para a gente também poder voltar para a sala de aula, até porque a gente ia uma vez na semana para aquele local. A gente passava um mês acompanhando os alunos. Rafael, a gente fala muito, querendo ou não, do PIBID, e às vezes a gente não vê resultados imediatos. Bem, o PIBID teve resultados imediatos, não imediatos, mas com o trabalho aparecer. Um dos resultados, quando a gente vai pegar todo esse trabalho, foi ter uma semifinalista na Olimpíada Brasileira de Língua Portuguesa, da Escola Alcides. Foi como semifinalista da Escola Alcides, aqui de Porto Nacional, do professor Jones. E, além disso, e, querendo ou não, um dos mais importantes foi o trabalho em sala de aula. Aqui tem uma citação da professora que ela comenta: foi perceptível também os próprios alunos realizando a autocorreção nos textos. Tal ato não acontece durante as aulas do período regular, pois o tempo não permite, e ainda por não se sentir à vontade diante dos seus colegas. O PIBID, ele oportunizava que os alunos tivessem um contato com a gente durante 2 horas. Normalmente, nas aulas, é 50 minutos. Outro ponto:
Quando os alunos iam no contraturno, que era o horário que a gente ia, tinha apenas 10 alunos e 5 pibidianos. Então, a gente conseguia dar atenção para cada um. Então, esse trabalho ficava mais longo. Eles tinham mais contato com o gênero. Eles conseguiam interagir com ele, lê-lo, interpretá-lo, refletir sobre ele, diagnosticar o que fosse, o seu contexto social, cultural, e também trazer isso de volta depois da aula. Foi muito interessante quando a professora trouxe essa fala dela. E é claro, todo esse trabalho foi otimizado na medida que os grupos de cada tema de sequência didática sempre contaram com no máximo 10 alunos da unidade de ensino. É diferente de você pegar 30 alunos, por exemplo, numa sala de aula com o professor. A gente tinha, vamos pegar, por exemplo, a Escola Sem Florença, 10 pibidianos divididos em 5, cada um numa turma. Uma outra plataforma que os alunos tiveram contato, tanto do PIBID quanto da unidade de ensino, foi o Pixton. É um aplicativo, um site na internet, no qual você pode fazer quadrinhos. Inclusive, as imagens que vocês estão vendo ao lado da HQ da notícia são do Pixton. Que pensar na questão do trabalho do PIBID, a gente vai entender que foi uma experiência inter e transdisciplinar. Houve interpretação e produção dos gêneros discursivos e utilização de aportes tecnológicos, pois são cada vez mais meios de empoderamento, produção e divulgação de saberes no cotidiano. Inclusive, agradeço, por ter tido contato com tais plataformas, até porque agora a gente está no ensino remoto. A partir desse trabalho de experiências, a gente teve o desenvolvimento, testagem, execução e avaliação de estratégias didático-pedagógicas que davam certo. Muitas vezes a gente olhava e falava assim, olha, isso aqui não vai dar certo aqui, na próxima aula a gente vai mudar. Assim foi feito um estudo e produção de diferentes gêneros, conforme mencionado, considerando as tecnologias digitais na leitura e produção textual em meios digitais para práticas docentes que priorizem os multiletramentos. Trabalhamos com o aporte tecnológico e também a multimodalidade no papel, na escrita, porque a gente às vezes levava foto, o aluno podia desenhar, botar uma onomatopeia, depois está dentro da BNCC e dos PCNs também. E é claro, teve dificuldade no caminho. A gente entende que o trabalho que houve para se poder ter o letramento digital, na maior parte dos casos dessa dificuldade, ocorreu dada a falta de acesso anterior à leitura e escrita multimodais. Todo o nosso contato só foi com o contato esse, que acredito tem repercutido agora no nosso ensino remoto, até para a gente não ficar tão perdido. Aqui está um pouquinho das minhas referências, que a gente trabalhou. Eu agradeço muito que vocês tenham acompanhado esse trabalho comigo. Muitos dos colegas terem me acompanhado durante todo esse período. E agradeço muito vocês que estão assistindo. Eu não estaria aqui se não fosse vocês e se não fosse a Capstone. Até porque eu estou falando do PIBID, que é mantido pela Capstone. Esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Agradeço a todos. Muito bem, Rafael. Muito obrigada. E falei nos 20 minutos, tá ótimo. As meninas falaram menos, né? Ficou aquela probleminha no começo, mas tudo bem, deu tudo certo. Muito obrigada. Já é o nosso mestre no Canva aqui para ensinar a gente a mexer bastante com isso. E isso a gente não trabalhou no PIBID, ele aprendeu por ele mesmo. É o aprender a aprender, né? Assim como ele sempre fala para os colegas, para nós todos, muito orgulho, só orgulho, parabéns. Obrigada por você ter trazido o Pixton, porque ele foi trabalhado em outros artigos lá do dossiê, mas nenhuma das duas trabalhou com o Pixton, né? Elas não trabalharam com os quadrinhos, foi mais o pessoal de língua inglesa que trabalhou com o Pixton. Obrigada por você ter lembrado, que o artigo trazia, né? Claro. O artigo é bem geral do que foi o PIBID, do que é o PIBID, você fez uma apresentação bacana. Estou mencionar que a professora, cuja citação você colocou lá... É Oliveira, na verdade. É a Gracivane Oliveira. Então, eu gostaria de abrir aqui para perguntas e comentários. Professora Daniela, gostaria de comentar, fazer alguma pergunta? Nas apresentações dos meninos, eles falaram que as atividades eram no contraturno. Eles eram voluntários? Ou vocês convidavam eles a participar das oficinas? Porque justo a Alice também falou da motivação, então queria saber como que vocês chamavam esses alunos, que eu acho que isso também contribui para que a gente fala muito de como motivar esses alunos, né? E quando você fala assim, ensinar língua portuguesa, né? O pessoal fala, não... Obrigada. Então, como que vocês fizeram para convidar esses alunos para participar? Eu acho que aqui é para os três, né?
Assim, como é que a gente levava esses meninos à tarde para a escola? Ótima lembrança, professora. Vejam como é para todos. Às vezes algo que para nós é tido como dado, era assim, e aí a gente esquece de mencionar. Olha só, obrigada, professora Daniela. É bem interessante essa parte, a gente tinha muita ajuda da nossa preceptora. No meu caso, o Vico, era a professora Vera, ela que ficava responsável de levar esses alunos, de incentivar, eu não sei se valia nota, alguma coisinha, sabe? Era bem interessante, mas os meninos gostavam, porque era contraturno, eles tinham algo para fazer à tarde, né? Não existia pandemia nessa época, né? Então os alunos queriam sair de casa, né? Queria fazer algo divertido. Essa parte era da escola, levar os alunos e chamar. Acredito também que outra coisa que motivou eles aí foi o fato da gente trabalhar muito com dinâmica, né? O uso do blog também foi algo que motivou demais eles. Eles não iam somente para saber sobre o gênero, para ler textos ou escrever textos, mas também para conhecer coisas novas. Florencio, a Grace Bonner fez uma estratégia diferente. O que acontecia? Ela dava ponto para os alunos. Acontecia de não sei se era 1 ou era 2 pontos, que caso se eles quisessem ter, eles iriam no contraturno. Conforme apresentado nesse trabalho, né, foi até vantajoso, já que o trabalho realizado à tarde com a gente repercutiu de manhã. Ótimo, né? Que ótimo, assim, que vocês viram os resultados e que as professoras que trabalhavam com eles no outro turno, no ensino regular, né, conseguiram perceber a mudança e a melhora e o desenvolvimento deles na área também. Como que foi rico o trabalho, né? Interessante a chamada dos sujeitos para pesquisa, práticas em outros horários, né? A gente tem que utilizar as estratégias, então essas dinâmicas que vocês desenvolveram com eles, essas atividades, se intercalar diferentes tipos de gênero, né, que fossem mais interessantes, com alguns que poderiam ser menos interessantes, levar objetos, né, para trabalhar a memória, então, né, a adesão desses alunos às atividades, a motivação, isso às vezes acha que é muito complexo, mas que não é, né, que é só solicitar, demandar, eles trazer coisas de casa que contribuam, contar a própria história. Contar um pouquinho o que impactou vocês, um momento, algo que vocês podem falar, que até não esteja nos artigos, mas que vocês podem falar que foi muito importante, assim, ou que foi um grande aprendizado, ou que os emocionou, o que os moveu, né? Aí é até minha curiosidade mesmo. O que eu digo, assim, primeiramente falando para os meus colegas, né, que é PIBIdiano começando, né, a vontade de desistir do PIBID, né, pelas dificuldades, porque tem umas atividades bem difíceis, mas aquelas atividades que você acha bastante difícil, gente, faça. Faça, porque é essa que vai te ensinar, que vai fazer você crescer, evoluir, principalmente na área da tecnologia, parando aqui para agradecer a professora Adriana, foi que agradecer ela pelas uma atividade que a gente fazia, eu lembro, tinha os blogs, gente, era muito difícil, mas só que foi muito gratificante. Hoje eu vejo, eu mexo com e-mail, com blog, com tanta coisa que eu aprendi no PIBID, sabe? O que a faculdade não me proporcionou, o PIBID estava lá, sabe? Te acrescentando, vendo ali o que você quer, sabe? O PIBID te mostra, você quer essa profissão, ser docente, você quer, entendeu? O PIBID te responde essa pergunta, se você está com dúvida de ser professor ou não, educador, o PIBID vai te responder, vai... E foi só crescimento, gente, a palavra que eu coloco para o PIBID é crescimento, gratidão mesmo. Concordo, o PIBID é aquela mãe que educa na porrada. Ela com o PIBID conversa, mas também bate um pouquinho. Tipo assim, ele vai apanhar um pouquinho, vai ler um pouquinho, a mãe vai conversar, vai passar a mão na cabeça de vez em quando. Bem, o que eu deixo de reflexão aqui para vocês que estão assistindo, o pessoal também que está aqui ao vivo no PIBID. O PIBID é mais uma das diversas formações que a universidade provém para a gente. Muitas vezes as pessoas acabam cancelando o curso quando entra em contato em estágio 2, que é aqui em Porto Nacional, é quando a gente vai para a sala de aula. Imagina, vamos pegar aqui o PIBID, por exemplo. A gente trabalha 5 pessoas com 10 alunos. Numa sala de aula, em estágio, às vezes estão 20, 30 alunos e você.
O PIBID já transforma essa forma de você chegar na sala de aula. Em segundo, a formação que o PIBID tem a partir de 2018 e teve foi muito importante, e infelizmente agora a gente vê por causa do Covid, o aluno, não sei se posso falar geral agora aqui, mas aluno de Porto Nacional, letras, não tinha uma formação total quando a gente pega o aporte tecnológico. Vou falar para as meninas, mas falo por mim. Eu não trabalhava com Google Docs, Google Apresentação, Canva, Google Meet, Google Agenda. A gente tinha, inclusive a gente tinha uma disciplina sobre isso no curso, mas tiraram. Não vou entrar nesse debate agora, apesar que eu já debati sobre isso. Mas não adianta agora, e isso o PIBID fez muito bem a partir de 2018, formar o aluno apenas para a aula presencial. Não é defendendo o ensino remoto, o ensino EAD, mas é dizendo que o aluno precisa de uma formação total. Muitos dos meus colegas vão se formar em EAD, estão fazendo estágio em ensino remoto e não vão ter a experiência que eu tive com o PIBID, com o PADU, com residência pedagógica. Seja no ensino remoto, seja na aula presencial. E por último, a reflexão que a gente deixa do PIBID. Aproveita, erra, aproveita os coleguinhas, escuta os conselhos, erra de novo, porque aqui é um espaço. O professor, quando erra numa sala de aula, ele mata pelo menos umas 4 gerações, a 3, dentro de uma sala de aula. A gente mata ali 30, 20 futuros. Uma arma, ela mata um por vez. Mas o professor, ele mata gerações. Então, o PIBID é o momento de você errar para você não errar lá fora e depois. Essa é as 3 reflexões que eu deixo do PIBID. Como você mesmo diz, pesado, né? Vamos dizer assim, matar histórias, né? Mas calma, a gente, como eu sempre falo para os meus alunos, sempre a minha prática diz, eu, como docente no ensino superior, sou responsável pela formação de professores que serão professores de milhares de pessoas. Em 30, 35 anos de carreira, cada um que tiver 200 alunos, né, porque cada turma tem 30, você tem turma todo dia, em 35 anos de carreira, quantos alunos passaram? Então, é muita responsabilidade de vocês, minha, e a gente tem que aceitar essa responsabilidade com carinho, né, na pedagogia do amor primeiro. Eu acho que é isso, acho que se vocês não tiverem mais comentários, a gente pode passar para a professora Daniela dar o encerramento aqui. Queria agradecer, parabenizar a apresentação de vocês, a professora orientadora pelo trabalho que ela fez também junto. Muito obrigada pela aula de hoje, né, pela participação de todos aqui, teve bastante público hoje aqui, os alunos, os convidados, a família. Dá nota para a TCC, né? Para mim, devia ser igual mestrado e doutorado. É aprovado ou reprovado? Aprovado, com indicação para publicação. Mas eles já têm, inclusive, publicado isso, que o artigo eles começaram, foi pedido em janeiro de 2020, o artigo. Aí foi encaminhado para a revista em agosto, né? Aí todos eles sempre retornaram, a gente não falou, todos ajudaram no processo de escrita de todos, então era no Google Docs, pedindo, levou uns 2 meses para ter o retorno, né, dos artigos, aí foi pedido ajustes em todos os outros, mas sempre pede, né? E a gente reencaminhou, e aí foi publicado, indicação para publicação. Eu diria que do TCC também, sem jeito de não dar nota 10 para eles. Tá? Não é porque foram meus orientandos, eles compartilhavam comigo, um compartilhava com o outro, aí um olhava, o outro ajustava e trocava, né? Numa perspectiva de scaffolding, né? De andaime mesmo. De uns ajudarem os outros. Eu sei um pouquinho mais de tecnologia, eu ajudava o outro, eu sei um pouco mais de organização textual, eu ajudava o outro. Desde o começo, era uma base nossa trabalhar. Teve um artigo que foi publicado pela Michele Marx, que falava da perspectiva socio-interacionista do PIBID. Mas é isso, muito obrigada aos 3, e a todo o público, a todos os PIBIdianos de agora que estão aqui, e vamos continuar sempre em prol da aprendizagem dos alunos, que o nosso foco é que os alunos sejam felizes, aprendam. Obrigada, pessoal. Boa noite. Fiquem bem. Um beijo. Obrigada, professora. Obrigada, professora.